bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais? A gente começa mais um bloco Saúde do Homem. Eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul. Professor, muito obrigado pela gentileza de atender a gente mais uma vez. Bom dia, Joaquim. Bom dia, telespectadores. Ótimo. Professor, ontem mesmo eu participei de um webinar da Associação Comercial e Industrial de Santo André, com o presidente Pedro Cia Júnior, com o vice-presidente Evanson Dotto, com o pessoal da Junta Comercial do Estado de São Paulo, o prefeito Paulo Serra, e na região, de uma forma geral, a gente já vê o encaminhar da terceira fase aí, de uma reabertura gradual de outros setores de atividades. Já se fala em escola um pouco mais para frente, por enquanto é setembro, e os donos de escola particular estão bastante preocupados com isso. Já se fala na retomada dos trabalhos em restaurantes, bares, de uma forma mais cautelosa. E nos hospitais a gente vê que também alguns serviços, né, que não puderam ser feitos durante a pandemia já são retomados. Lógico que as cirurgias de urgência já estão sendo feitas, não deixaram de ser feitas, mas muitos serviços estão sendo retomados aos poucos. É isso mesmo? Sim, o que a gente observa é exatamente isso, né? Principalmente nos serviços privados, a gente já tem um retorno às atividades, né? Áreas específicas do hospital para pacientes que estão com suspeita de Covid, separados de pacientes que que estão tratando por outras causas. As cirurgias eletivas vêm voltando ao normal, né? Nesse fim de semana, por exemplo, a gente estava em Vitória, operamos lá 2 pacientes com câncer de próstata, então os médicos já estão marcando mais cirurgias ou estimulando os pacientes a fazer o tratamento, já faz 3 meses, né? Você retarda o tratamento dos pacientes, mas tem um limite para isso. E ontem a gente estava aí no Hospital Brasil, fizemos uma cirurgia robótica, um colega de Taubaté, um paciente de um colega de Taubaté, então, quer dizer, já estamos reativando as atividades. Agora, no sistema público, a gente ainda vê, por exemplo, em São Bernardo, 80% das UTIs ainda ocupadas, né? A situação já não é a mesma em São Caetano e em Santo André, é um pouco melhor, está por volta de 2/3, 65% de ocupação. Então, eu acho que a gente está numa fase assim de talvez retomar assim, algumas atividades, eu acho que está certo, mas sempre monitorando, sempre com a vigilância sanitária, verificando, fazendo os inquéritos, né? São Caetano ia passar por mais um inquérito epidemiológico, né, para verificar se realmente a situação está segura para a gente poder passar para essa terceira fase. Legal. Agora, sempre lembrando que o senhor mesmo falou no último programa que a gente tem que tomar cuidado aí com a segunda onda aqui no Brasil. A gente nem acabou de passar pela primeira, mas já tem uma perspectiva de ter isso, não sabe se vai ter ou não. Tudo isso vai ter que ser feito de uma maneira que a gente nunca imaginou, que é o que se chama de novo normal, né? Está se falando muito nisso agora, né? Virou moda, verdade, é necessário. Novo normal, né? A normalidade vai criar um outro patamar, vamos dizer assim, né? Agora, o que a gente tem que perceber é que as realidades nos países são diferentes. A gente tem uma realidade na China, por exemplo, aparentemente não houve uma segunda onda. A Europa está começando a reabrir agora, né? De umas semanas para cá já começou a reabrir também, por enquanto não se falou. E ontem eu li uma resenha, não li o artigo completo também, de uma coisa que a gente fica sempre preocupado e fala, não é possível que esse negócio não acaba. Um artigo publicado na Nature, dizendo que a imunidade, quando você pega a doença do Covid-19, você tem uma imunidade curta, por volta de 3 meses. Então, quer dizer, depois de 3 meses você já não está imune e pode eventualmente se reinfectar, né? Além disso, a gente tem vários estudos mostrando que o vírus, pode haver mutação do vírus. Ainda que a gente não tenha mapeado que tipo de mutação e que tipo de gravidade pode causar, ela é descrita, pelo menos em estudos de laboratório. Então, na verdade, a gente vai ter que pagar para ver, vai ter que passar por tudo isso para ver se realmente vai ou não haver uma nova onda, se vão haver novos casos.
se a imunidade populacional, que é o que normalmente acontece por infecções virais, acaba, quando você tem 80% da população imunizada, os outros 20% já estão praticamente imunizados, porque o contato com as outras pessoas que já estão imunizadas, então acaba não tendo uma gravidade muito grande na transmissão. Então, tudo isso ainda está por ser visto nos próximos meses, principalmente quando a gente vai reabrindo, né, contato social, vai permitindo que as pessoas possam, eventualmente, os mecanismos de transmissão possam se restabelecer. Então, vamos ver realmente se na prática a gente vai ter essa segunda onda que está se falando ou se vai se manter por muito tempo essa fase de isolamento. Verdade. E a gente vê também que tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, porque, por exemplo, temos notícias de que nos Estados Unidos que o número de infectados tinha diminuído bastante, voltou a crescer, coincidentemente ou não, depois de inúmeras manifestações de rua onde as pessoas se aglomeraram, depois de convenções partidárias que, por mais que não tenham tido muita gente, tinha lá 6 mil pessoas juntas num determinado lugar. Em Portugal, que tinha sido considerado assim, um exemplo no enfrentamento da Covid-19, a gente viu que recrudesceu o problema, eles tiveram que fechar de novo, a ponto de um presidente da República dar uma aula pública, lembrando que ele é professor, né? E isso viralizou na internet, importante. Então, os países que acabaram voltando, achando que o problema estava quase resolvido, tiveram problemas sérios. E a gente tem que ficar atento a isso, né? A gente vai ter que ver caso a caso. Por exemplo, o exemplo da Nova Zelândia. A Nova Zelândia fez um lockdown bem agressivo. Em 3 meses, morreram só 22 pessoas, em 3 meses eles já tinham 0 casos. Agora a gente não sabe daqui para frente, abrindo, se realmente, como é que vai ficar. Então acho que é legal, é interessante estar avaliando a situação de vários países com situações epidemiológicas diferentes para a gente entender um pouco melhor o que pode acontecer. Agora aqui no Brasil, o Brasil são vários Brasis, né? A situação no Brasil é totalmente diferente de cada local. A gente está no epicentro, né? Está em São Paulo, no local onde tudo com população, semanas aí, meses, para a gente estar avaliando o que está acontecendo. É verdade. Eu estava lendo, a gente estava falando de São Caetano do Sul, especificamente, né? Aí é um outro Brasil, que também é um oásis, é a cidade com melhor IDH, a população tem um nível de renda melhor, mas, no entanto, a gente está gravando, deixar bem claro para os nossos telespectadores, na sexta-feira, quase na hora do almoço, né? Sexta-feira, dia 26 de junho. Hoje mesmo eu estava vendo uma matéria no G1 da Globo, dizendo o seguinte: São Caetano do Sul pode ter 6 vezes mais casos de Covid-19, é o que diz o inquérito epidemiológico. Então, Sim. Esse é um outro problema, porque a gente viu muita gente na rua em São Caetano, apesar dos apelos das autoridades, do prefeito, diariamente a gente retransmite a fala dele aqui de orientação, mas é um dado que preocupa, né? O que eu vi essa notícia ontem, também na televisão, dizendo da possibilidade de ser subestimado o número de casos. Né? Na verdade, o que a gente tem uma precisão maior é o número de mortes. Né? Fica um pouco mais preciso. Né? Ainda assim que possa haver algum erro, algum paciente que não morreu de Covid-19 ser reportado, mas é um pouco mais preciso do que o número de casos, porque o número de casos depende de dosagem, né? Depende de você ter a população, a possibilidade, oferecer a possibilidade da medição do número de casos. Então, com certeza, mesmo no Brasil todo, deve ser um número subestimado. A gente não tem exatamente o número exato, a gente trabalha com números reportados. Né? Isso é importante para a gente entender um pouco da transmissão, mesmo porque muitos são assintomáticos ou têm sintomas muito leves da doença. O que eu fiquei preocupado naquele artigo que eu falei para você do Nature é que diz que a chance de reinfecção do indivíduo é maior quanto mais leve foi o quadro inicial que ele teve. Né? Que foi o meu caso. Né? Eu tive um quadro leve para moderado, mas leve.
né? Aí você fica preocupado, será que não vou pegar se for pegar de novo, vou pegar um negócio mais agressivo? E a gente está exposto, o médico está nos Sim. locais onde tem um índice de exposição muito mais alto, né? Os seus profissionais de saúde. E tem uma explicação para isso? Ou seja, quem teve uma infecção mais aguda, mais profunda, teria mais imunidade? Dá para explicar aí cientificamente isso? Se a gente for pensar do ponto de vista biológico, quando você tem a gravidade de uma infecção, depende de dois fatores: do agressor e da pessoa que está recebendo a agressão, né? Quando você tem um quadro grave, pode ser por dois motivos: ou porque o receptor é muito fraco, ou tem uma fraqueza imunológica, ou tem uma deficiência orgânica, alguma coisa, ou porque o agente é muito virulento. O agente aparentemente é o mesmo, né? Apesar de você poder ter, sim, diferença de virulência de população para população. Tem um germe diferente, um pouco mais agressivo aqui no Brasil, talvez, ou em São Paulo, do que em outro local, né? Existe essa possibilidade. Mas o que a gente pensa mais mesmo é a resposta do hospedeiro. Se eu penso que foi grave porque o hospedeiro é fraco, como é que eu vou imaginar que um indivíduo que é fraco tem uma imunidade melhor do que um indivíduo que responde mais? Porque, na verdade, o sistema imune é um exército, né? É Verdade. uma defesa que você tem. Se o quadro foi leve, é porque o meu exército é bom e não deixou o agente entrar. Agora, será que esse agente não vai criar algum mecanismo genético, não vai se modificar ao ponto de invadir o meu sistema imune, que ele já conhece? Então, muitas dessas coisas a gente não sabe. Eu não li o artigo na íntegra, parece ser um artigo publicado na Nature, deve ser interessante. Numa próxima reunião eu fico de dar uma notícia mais científica a respeito desse artigo. Tá ótimo. Professor, por hoje é só. Eu não sei se o senhor tem mais algum assunto para abordar, mas acho que a gente já conseguiu trazer uma notícia interessante, um alerta importante. Tem mais algum ponto que o senhor gostaria de abordar? Uma outra coisa que vem se falando, né, a respeito do uso da cloroquina, né, que a gente já falou numa outra reunião, a controvérsia de não usar, depois usar. Agora a gente sabe que funciona para prevenir casos graves quando o quadro é inicial, né? Já está se cogitando, começando a sair alguns estudos mostrando que aquelas populações que utilizaram mais amplamente a cloroquina estão tendo um número de indivíduos curados maior. Obviamente que tem toda essa questão epidemiológica de subnotificação, etc. Mas o número de casos curados no Brasil já é maior do que nos Estados Unidos. Então, isso é um fato, é uma coisa que a gente deve lembrar e pode, eventualmente, estar associado a esse fato de ter que ver a diferença de população para população, né? Aqui foi mais amplamente utilizado, né? O governo adquiriu possibilidade de distribuição em alguns locais e eu penso que a gente deve estar atento a isso. Tá ótimo. Professor, muito obrigado por mais essa entrevista e até a próxima. O prazer foi meu. Vamos seguindo aí, vamos andando. Até Com mais. certeza. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul, falou com você. Bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, vocês sabiam que 70% dos comércios reabertos já se adequaram às obrigações acessórias sanitárias do Plano São Paulo? Pois é, mas tem muita coisa para falar sobre isso ainda, e por isso faz parte de uma pesquisa feita pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo. E por isso eu vou conversar com o seu presidente, Maurício Steinoff. Maurício, primeiro, muito obrigado pela gentileza de me conceder esse tempo para a entrevista. Eu que agradeço, Alessi, a oportunidade de poder falar com você e com os internautas também que nos assistem. Ótimo. E com certeza, com inúmeros lojistas, que a gente tem vários lojistas que nos acompanham aqui em cada edição, que vão estar interessados nas informações que você vai trazer. O número é esse mesmo, 70% já se adequaram a essas normas sanitárias aí?
Na verdade, é até um pouco mais, Joaquim, porque esses protocolos, eles não são protocolos de difícil entendimento, eles são muito práticos e objetivos, né? A questão, como nós colocamos no programa passado, é que eles não são baratos, né? Eles vão custar aí algo em torno, por mês, se forem cumpridos integralmente por todos os empresários, algo em torno de 2 bilhões de reais ao mês só no estado de São Paulo. Correto. Então, eu lembro que quando a gente divulgou esse número, foi todo mundo falando, 2 bilhões. Realmente, a gente está falando de todos os municípios. Você falou o número de lojas, 500 mil, né? Como é que é? São os números do governo do estado, 500 mil empresas de varejo no estado de São Paulo. Fizemos uma média aí de 4 mil reais por loja, um dono e 4 funcionários, chega nesse número. Agora, entre essas medidas aí de sanitização, o que a gente pode considerar? Estamos considerando aí o álcool gel, o álcool líquido, outros materiais desinfetantes, né? E também nós temos que levar em conta que nós vamos ter que ter um funcionário para cuidar da entrada na loja, se as pessoas estão com máscara, porque quem é obrigado a verificar se o consumidor está usando máscara dentro da loja é o lojista. Então, enfim, se não está aglomerando, se a quantidade de pessoas que entram por loja. É claro que o que vai acontecer é que muitas lojas, pequenos comércios, não terão um funcionário na porta. Talvez isso diminua o custo. Mas, de qualquer forma, ele deveria ter, né, até a obrigação de medir a temperatura. Mas nós sabemos, na verdade, que a realidade do varejo é que são lojas muito pequenas, que você não vai conseguir também controlar o fluxo de entrada e saída, porque a frente de loja é pequena, você não tem espaço para isso. Então, apesar de tudo isso, tem um repórter hoje falar, eu tomo uma série de cuidados, mas a pessoa pega o transporte público e vem colada uma com a outra. Então, perde o sentido, né? Você toma um cuidado dentro das lojas, teatros, restaurantes, e a pessoa no transporte público se contamina. Então, poderá se contaminar. Agora, um dado que me chamou a atenção na pesquisa é que, segundo o levantamento, uma boa parte dos comerciantes considera que o período de 4 horas ele é complicado, que o ideal seria você ter 8 para ter o distanciamento. É isso? O que foi essa decisão? Aliás, essa interpretação que a pesquisa dá à resposta deles. Bom, você tem que olhar de diversos ângulos, né? Primeiro, nós estamos com os consumidores indo à rua, mas não estão comprando conforme o lojista esperava. Então, os lojistas estão preocupados com o faturamento, porque quando você retoma as atividades, aqueles custos fixos que estavam já relativamente controlados, se negociou o aluguel, a suspensão de contrato de trabalho, todos esses custos voltaram. E com 4 horas de atividade, você tem um período muito curto para poder vender, e os consumidores estão arredios, por vários motivos. Ou porque estão preocupados em se contaminar com a Covid-19, ou estão preocupados em perder o emprego. Aí muitos deles, aqueles que tinham uma certa poupança, já gastaram praticamente toda ela, ou já gastaram. Então estão com poucos recursos, então estão comprando menos. Então, nós precisamos de mais tempo para poder trabalhar, mais tempo para poder diluir os clientes dentro da loja, você até evita aglomerações, né? E você vai ter mais tempo para poder trabalhar. Então, é por isso que nós estamos pedindo 8 horas de trabalho, até para poder pagar integralmente os nossos funcionários que recebem comissão, também terem o seu salário de volta. Não adianta nada ele ganhar muito pouco e não voltar ao mercado de compras, né? Porque, como eu te falei da outra vez, para nós o que interessa é o plano emprego, as pessoas trabalhando e recebendo. Com as pessoas trabalhando e recebendo o seu salário, nós temos consumidores na rua. Nessa situação, claro, é melhor do que estar fechado, né? Eu entendo assim, mas ainda é muito pouco. E vocês acreditam que até pelo menos 15 de julho, esse horário de 8 horas, isso deve estar restabelecendo? Esse parece que é o prazo. O pessoal, na pesquisa, fala 30 de junho, 1º de julho ou até 15 de julho, né? São as respostas ali. É verdade. O que nós fizemos, na verdade, quando nós perguntamos isso, nós
pautamos pelos 15 dias que o governo do Estado falou que iria estudar as retomadas ou as mudanças de faixa. Então, quando nós fizemos a pergunta, nós colocamos essas datas, a princípio, para o lojista ter um posicionamento. Mas nós sabemos que amanhã, na capital, pelo menos, nós acreditamos que a Prefeitura de São Paulo vai decretar a fase amarela, portanto, bares e restaurantes podem voltar a funcionar de uma forma restrita, o comércio também deverá ter uma ampliação no horário de funcionamento, e isso vai fazer com que as coisas melhorem um pouco. E os lojistas são otimistas, né? Aliás, se o lojista ele não for otimista, ele nem abre a porta da loja, né? Verdade, verdade. Nós abrimos e acreditamos que aquele dia a gente vai vender muito, né? Não dá para... Nós não estocamos venda. Ou você vende naquele dia ou você deixa de vender, né? Então, e se você não vendeu, acabou, né? Aquela venda já era. Né? Agora, esse otimismo persiste, mesmo a gente sabe que o movimento, nesses períodos de 14 dias aí de funcionamento, o movimento não foi aquele que se imaginava, ou que se esperava, está bem abaixo ainda. Mas ainda assim é possível manter o otimismo e a fé de que a coisa vai voltar a engrenar. Hein? Vamos trabalhar para isso, né? Os lojistas estão fazendo todas as ações necessárias para poder vender mais, claro, evitando aglomerações, né? Porque senão nós também, pior do que ficar fechado é abrir e fechar novamente, como aconteceu em algumas cidades, porque quando você retorna àquela fase de que as lojas ficam fechadas, você não pode esquecer que quando você abriu, você retomou os custos fixos. E aí você não consegue acabar com eles. Você vai estar fechado com custos fixos maiores. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Mas nós acreditamos, sim, que as coisas estão melhorando. Os números, pelo menos, que o governo do Estado e as prefeituras têm passado para a mídia, mostram que nós estamos tendo uma queda nos números de Covid-19, que a curva está sendo achatada, que devemos começar uma fase de declínio, né, de casos, e isso nos deixa bem animados, né? É por isso que o lojista acredita aí que agora, no dia 15 de julho, a gente já esteja aí numa situação, ou no começo de agosto, já com o comércio plenamente aberto. Ótimo. A gente sempre puxa um pouquinho aqui para o ABCD, porque é a região onde a gente está, né? No último programa a gente falou da Câmara de Dirigentes Logísticos de São Caetano do Sul, que é a mais novinha aí. Você tem algum dado, alguma informação sobre as câmaras aqui da região? Como é que tem sido a conversa com o pessoal? Tem alguma notícia para o ABCD? Olha, a notícia que nós temos em São Caetano ou São Bernardo do Campo é que o comércio está retomando. Ainda, como de forma geral, não é da forma que nós esperávamos um pouco mais, mas, como eu te falei, os consumidores estão arredios, muitos estão preocupados com a Covid-19, que é natural, e muitos estão esperando o que vai acontecer. O que nós notamos é que os preços não caíram muito, os preços se mantiveram. Nós temos aí, ou no caso dos shoppings, nós temos no ABC, os custos para os shoppings abrirem são muito maiores do que das lojas de rua, que além daquelas que são dos cuidados que são tomados pela administração do shopping, os lojistas também têm que tomar o seu cuidado. Tem que ter álcool gel, tem que ter o controle de entrada na loja. E esses custos, que são divididos entre os lojistas, não permitiram que os lojistas de shopping fizessem grandes liquidações, porque eles são obrigados, em 4 horas, a pagar os custos do que eles tinham de uma venda das 10 da manhã às 10 da noite. Então, isso é ruim para nós. Nós queríamos fazer ofertas de produtos. Muitos lojistas perderam o seu estoque, tiveram que comprar estoque novo, até por conta de moda, né? Você tem problema de cor, de moda, de época, né? De temperatura, verão, inverno, essas coisas. Isso fez com que lojistas tivessem que fazer compras novas, renovar o estoque, e nós não tivemos a oportunidade aí de fazer grandes liquidações, enfim, de oferecer ao consumidor preço mais baixo, para que a gente pudesse retomar cada vez mais o nosso caixa.
Tá ótimo. Eu tive uma grande notícia, um pouquinho antes da gente começar a gravar, como você me falou que está aí ao teu lado o doutor Fogueiral, que é um dos maiores especialistas nessa área tributária, um advogado de renome. Prazer saber que ele está trabalhando com vocês aí e engrandecendo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, né? Verdade. O Fogueiral está aqui comigo, trabalhando. Ele tem apoiado não só a federação, como as câmaras de forma geral, orientando os presidentes de como levar as informações, dos cuidados que os empresários têm que ter com o fisco. Né? Muitas vezes o empresário acredita que está cumprindo 100% com as suas obrigações e, de fato, ele está recolhendo os impostos, mas não está cumprindo com todas as obrigações acessórias. Que muitas vezes o não cumprimento dessas obrigações geram multas maiores do que a própria obrigação principal, que é o imposto. Ele recolheu o imposto e é multado porque não entregou alguma declaração ou entregou essa declaração de forma incompleta. Mas isso é o cuidado que nós temos tomado. Estamos lutando aí por uma reforma tributária, que ele tem nos orientado em relação a isso, para ver se nós conseguimos fazer com que a atividade econômica seja mais focada na sua atividade principal, especialmente no varejo, que é comprar e vender e não ficar cuidando de papelado. Tá ótimo. Manda um abraço para o doutor Roberto Fogueiral. Fala que uma próxima entrevista eu quero bater um papo com ele também, para falar um pouquinho dessa questão da reforma tributária, que é algo que é muito importante para o país e que continua ainda com uma discussão imensa e que tem vários pontos a ser abordados, né? Para você ter, aproveitando esse assunto que você colocou, o que eu recebi esse dia, estou falando em relação à cidade de São Paulo, que minha empresa é na capital. Eu recebi para pagar a taxa de instalação, licença e funcionamento. Quer dizer, a prefeitura mandou fechar, mas cobrou a taxa... Não está funcionando, mas paga a licença de funcionamento. Porque os impostos, na verdade, os impostos eles não foram suspensos, eles foram adiados, o pagamento, e alguns. PIS, COFINS, tá, mas imposto de renda a gente continuou pagando, a contribuição sobre o lucro líquido também continuou pagando. O que o governo tem feito, e muito desse dinheiro que o governo diz que tem dado, tem tirado dos cofres públicos, não é bem verdade. Quando você fala que os empregados estão recebendo recursos do seguro-desemprego, não é verdade, esse dinheiro não é do governo, porque esse é um fundo que foi constituído pelas empresas, então não estava no caixa do governo, estava separado, não era do orçamento. Então, a exemplo, né, como um exemplo que eu posso te dizer. E isso mostra que o governo, apesar de fazer todo um alarde, o dinheiro não está saindo, a maioria do dinheiro não está saindo do caixa dele. Claro que R$600 sim, mas aquilo que é relativo às empresas e aos empregados, não. E também lembrar que todo esse discurso de empréstimos, a taxa de 3,58, a juros extremamente baixos, não estão chegando na pequena empresa, porque a maioria desses recursos vai ser distribuída através dos bancos privados, que não estão fazendo esse dinheiro chegar. Isso é muito ruim para o pequeno empresário, porque ele fica sem capital de giro, né? Já está sem capital de giro. Então, uma boa notícia, eu recebi hoje um comunicado da gerente do Banco do Brasil, que cuida da conta da minha empresa, aí, pequenininha, tá? Mas mandou lá dizendo que a partir de 15 de julho vão estar abertas as inscrições para o PRONAMP, que é o Programa Nacional da Média e Pequena Empresa, e ela falou, inclusive, já se quiser se cadastrar, felizmente, dá para passar sem pedir empréstimo, porque o melhor é a gente fugir do banco, né? Mas já é uma boa notícia, pelo menos o Banco do Brasil deve abrir em 15 de julho aí o PRONAMP, que é com juros bastante interessantes, né? Mas ela não falou que o dinheiro está à sua disposição, ela falou para você se cadastrar. É verdade. A avaliação de crédito, e que ficou muito claro, né, naquela entrevista que foi gravada do presidente com os ministros, que o governo não está preocupado com a pequena empresa. O próprio ministro disse que a pequena empresa dá prejuízo, ele quer emprestar dinheiro para a grande empresa. Então, vamos esperar, certo? Porque o dinheiro... Infelizmente, o Guedes falou isso, que é um absurdo, né? Não tem nada a ver. Né? Pois é, né? E a gente fica preocupado, né? Porque a maioria dos empregos
além do emprego da família, que são das pequenas empresas, também é o emprego da família, não só daqueles que empregam, depende de apoio, principalmente nesse momento, de apoio do governo federal, que é onde está a maioria dos recursos, né? Até porque 66% da arrecadação tributária vai para o governo federal. Verdade. Maurício, eu ficaria aqui mais um tempo. O papo tá bom, mas a gente vai voltar a falar mais vezes. Por enquanto, o tempo de televisão é curto. Eu agradeço muito a tua entrevista. Se tiver algo para acrescentar, que eu tenha deixado de perguntar, que você acha importante esclarecer, fica à vontade. Bom, primeiro agradecer a você, Alessia, a oportunidade de poder falar, a paciência dos internautas de me ouvir novamente e dizer que os comerciantes querem trabalhar, nós queremos ajudar a recuperar a economia nacional, nós queremos ajudar a manter os empregos, tudo que nós pudermos fazer para que as lojas se mantenham abertas, para evitar que a pandemia retorne ou volte a crescer, nós vamos fazer. Vamos cumprir com todas as nossas obrigações junto aos nossos empregados, mas nós precisamos também que o governo faça parte dele, especialmente na questão do transporte público. A gente sabe que é uma coisa difícil de se fazer, mas é a obrigação do governo a promover um transporte público mais eficiente e também na questão da saúde. A questão das creches também, porque a maioria das funcionárias das lojas tem filhos pequenos e precisam da creche, então nós ficamos com um problema em relação a essas moças que trabalham conosco. Então, pedir que o governo também faça a parte dele e que ajude a economia a funcionar. E, novamente, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer poder falar com você e com os internautas. Nós é que agradecemos. Maurício Steinotti, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, conversou com você. Hoje, mais do que nunca, estar em casa, na segurança de um lar, é com certeza o melhor negócio. É assim que a construtora Patriani trabalha todos os dias, para você se sentir protegido e confortável dentro de casa. Para seu investimento ser seguro e rentável, mesmo num período com tantas incertezas. A Patriani entende que mais do que nunca você precisa da segurança de um lar. A Patriani entende que mais do que nunca você precisa proteger sua família e seu bolso. A Patriani entende que ter o seu lugar é essencial. Essa é a recomendação de todos. Pergunte aos mais vividos. Investir em imóvel é sempre mais seguro. Ações e aplicações sobem e descem, mas um imóvel sempre protege o seu patrimônio. Invista sem riscos. Invista em um imóvel da Patriani. Seguros e modernos, hoje ou daqui a 20 anos. Camisetas, calções, meias, tênis, enfim, tudo o que você imaginar para a prática esportiva você encontra em um único endereço: aesportiva.com.br, o seu site de materiais esportivos. A Esportiva, desde 1962, oferece o que há de melhor a seus clientes. Portanto, se precisar de material esportivo, não esqueça, o site é aesportiva.com.br. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E agora a gente vai falar um pouco de conjuntura, porque eu tenho a honra e a satisfação de receber para um bate-papo no programa de hoje o professor Jefferson José da Conceição, que é o coordenador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USCS. Professor Jefferson, primeiro, muito obrigado pela gentileza de atender o convite para essa entrevista. Joaquim, é um prazer enorme estar conversando com você, com nossos amigos internautas. Espero que a gente faça um debate produtivo. Ótimo.
Eu tô ensaiando para fazer essa entrevista já faz um tempo, desde que saiu a 12ª carta de conjuntura do ABC, foi em abril, né? Já está para sair uma outra agora em julho, mas é incrível, a gente acha que vai fazer um trabalho home office e que vai ser mais fácil, que vai ter mais tempo para fazer as coisas, quando de repente a gente acaba tendo o tempo ocupado de uma maneira incrível, tenho visto muita gente falar disso, trabalhando muito mais em casa, gravando muito mais, mas é interessante porque a gente está em produtividade, isso é muito bom. Agora, nessa carta de conjuntura de abril, eu lembro de ter visto algumas análises, são vários setores, ela é multidisciplinar, tem direito, saúde, economia. A gente vai focar mais no aspecto econômico, até porque é a sua especialidade como professor de economia, como ex-secretário também dessa área de fazenda, e domina muito bem o assunto. E a gente conversava antes de começar a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, de que criou-se aí um conflito de saúde versus economia. Pelos dados revelados nessa carta de conjuntura, pelos estudos que o senhor faz da região de uma forma geral, como é que o senhor vê esse debate? Como é que está a questão da economia versus saúde dentro dessa questão da pandemia? Joaquim, a crise sanitária é uma crise, como nós sabemos, muito grande, é uma pandemia e o mundo já viveu outras pandemias na Idade Média, nós tivemos a peste negra, depois a peste espanhola e a gripe espanhola no início do século XX, e agora uma outra pandemia grande, a do coronavírus. Todas elas trouxeram impactos na área da saúde muito grandes, todas elas atingiram ao seu tempo as suas economias e um grande impacto em perdas de vidas. Então, ela é uma crise de saúde grave, que, evidentemente, os especialistas têm prioridade em termos de ação. A questão fundamental é que, antes da crise do coronavírus, antes de janeiro, digamos assim, as economias internacionais, e especialmente os países emergentes, entre eles o Brasil, vivia já um período de baixas taxas de crescimento. No caso específico do Brasil, com um agravante, nós chegamos em janeiro com 12 milhões de desempregados. Então, antes da crise do coronavírus, nós tínhamos 12 milhões de desempregados, tínhamos 24 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, sendo que 19 milhões delas sem CNPJ. Então, um grande contingente de vulneráveis, muitos trabalhadores também sem carteira, né? De tal modo que nós chegamos em janeiro com 50 milhões de pessoas no Brasil vulneráveis. Essa crise sanitária, ao obrigar a uma interrupção, uma parada brusca da atividade, evidentemente que atingiria o Brasil. E é nesse contexto que surge esse conflito. Eu vou sintetizar da seguinte maneira: do meu ponto de vista, teria valido mais a pena um movimento em V, onde nós teríamos uma retração brusca no início, nos primeiros meses, mas um cumprimento rigoroso e coordenado das ações na área sanitária, de tal maneira a reduzir o impacto, conforme diziam os especialistas de saúde, e no campo econômico, a retomada com a abertura posterior, quando os números da saúde tivessem melhorado, nós teríamos um movimento em V. O problema é que nós estamos fazendo um W, ou seja, de um fechamento não rigoroso, uma abertura problemática com crise na saúde, depois vamos ter que fechar, algumas cidades estão fechando e reabrindo, isso cria uma incerteza, isso aumenta custos, isso traz menores investimentos e um impacto em termos de PIB ainda maior. Esse é o problema atual da economia brasileira,
fazer um movimento de incerteza crescente, onde a economia e a saúde têm cenários muito ruins, ao invés de números progressivos de recuperação. Correto. Eu penso da mesma maneira, fiz várias análises desse tipo, logo no começo, achando também que tinha que partir para uma medida mais extrema. Agora, é difícil você convencer o comerciante, o pequeno empresário, aquele que vive do caixa do dia a dia, que não tem recursos para se bancar. Mesmo dono de escolas, eu estava falando com donos de grandes escolas ontem, que diz que está com uma inadimplência de 70%, e está mantendo professores, mantendo funcionários, porque sabe que daqui... E estava reclamando que vai ter que abrir só em setembro, né? Segundo a medida do governador João Dória. Mas acontece o seguinte também. Está se falando em já, a partir de 6 de julho, ter uma abertura gradual de restaurantes e bares. No meu modo de entender, do ponto de vista sanitário, não sou médico, mas é o que eu ouço os médicos falando, é um risco. Porque a gente pode reabrir agora, acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em Portugal, que teve que fechar de novo. E esse movimento de vai e vem para a economia, ele acaba sendo pior do que se você fechasse tudo de uma vez e pudesse voltar aí sem a possibilidade de fechar. É isso que eu entendi? Exatamente, porque impede o planejamento, impede uma clara organização da produção, do consumo e da distribuição, da logística. Tudo fica prejudicado, tudo fica incerto. E a principal variável da economia, que são os investimentos produtivos, que geram um emprego de grande monta, eles ficam impossibilitados. Ninguém vai investir de modo significativo. Eu, no campo econômico, entendo que seria e continua sendo importante um apoio maior do Estado brasileiro, de apoio às pequenas, médias e até mesmo grandes empresas, com políticas que possibilitem ela deixar uma parte do pessoal em casa. Isso significa uma série de isenções, liberação de crédito, apoio à instituição como banco de horas, então as empresas poderem usar plenamente o banco de horas e esse banco ser compensado durante 2 anos, e as linhas para pagar salários, elas terem prazo de carência de 2 anos e juros zeros. As linhas que o governo criou, elas são extremamente burocráticas, muito exigentes em termos de documentação, e praticamente empresário algum tem acesso a essa linha. Então, começamos mal. E o apoio do governo também deveria ser maior em termos de gastos que a gente tem com luz, água, telefone, evidentemente na forma de subsídios. Tá? Isso é fundamental num período de crise como essa. Ou seja, em outras palavras, faltou uma ação mais efetiva do governo federal, do governo central, que poderia assumir o protagonismo dessa ação, em vez de ficar com uma guerra política desnecessária com governadores, com prefeitos, e ficar com uma política negacionista também do impacto da doença, essas coisas todas. Quando a gente vê, infelizmente, é lamentável isso, ver o presidente da República que insiste em sair na rua sem máscara, em cumprimentar as pessoas. A Justiça acabou de determinar que ele tem que sair, e nesta sexta-feira mesmo ele foi lá no Rio São Francisco e fez questão de tirar máscara, de cumprimentar. Ou seja, essa falta de uma política federal efetiva está atrapalhando muito o processo econômico, né? A coordenação das ações numa crise dessa magnitude, ela é essencial. É como se, de fato, nós estivéssemos vivenciando uma guerra. O inimigo é o vírus. E quando você vai para uma guerra, é preciso coordenação das ações. Senão você vai ser derrotado. E, infelizmente, nós estamos pagando um preço grande. Mas, ainda assim, é preciso olhar para frente e buscar corrigir aquilo que ainda pode ser corrigido. Ainda dá tempo, né? Agora vamos falar um pouquinho de ABC. Se a gente pudesse resumir um pouco do que foi relatado nessa carta de abril e do que pode vir a ser relatado na questão econômica em julho, qual é o quadro
do ABC hoje? Olha, o ABC chega, antes da crise do coronavírus, numa situação já bastante debilitada, é verdade. Nós, desde 2016, perdemos algo como entre 20% a 25% do PIB. Isso é um número, são cifras muito expressivas. Se você me perguntar, bom, a culpa está no próprio ABC, há gente que vê assim, mas eu acredito que é sempre uma combinação de fatores. No caso específico, nós temos mudanças muito fortes que o mundo atravessa, o Brasil atravessa, as mudanças políticas também, todas elas combinadas geraram uma situação de forte crise da indústria, do setor industrial. O setor industrial brasileiro está em crise, com taxas de rentabilidade há muitos anos muito baixas, e ao estar em crise a indústria brasileira, a região do ABC é a que mais sofre. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos que reconhecer que perdemos um pouco da nossa força do ponto de vista de ação articulada entre os municípios. As nossas instituições regionais se enfraqueceram. Também aqui não vejo culpados por excelência, eu vejo um processo que, depois do sucesso dos anos 90, digamos, de ação regional, algumas ações municipais buscam uma independência de ação, mas o fato é que os problemas são comuns. Nós temos um processo de crise na indústria, temos um processo de perda de empregos qualificados, temos uma dificuldade de expandir os serviços mais sofisticados na região, como design, marketing, a área de softwares, uma série de capacitações que poderiam gerar empregos mais qualificados, empresas mais qualificadas. Nós precisamos adensar isso, mas não conseguimos plenamente, porque isso significa articular melhor o nosso setor produtivo com as universidades, com os laboratórios, envolver a ação pública nessa articulação das universidades com o setor produtivo, de tal maneira criar novos padrões de competitividade da região. Nós não chegamos a ser bem-sucedidos nisso, e a falta de uma força de ação regional contribuiu também para isso. Nesse sentido, há aqui uma combinação de fatores internacionais. No caso da indústria automobilística, as pessoas estão deixando de desejar um automóvel, isso impacta a nossa região. A indústria perde força diante do setor financeiro, no mundo inteiro e no Brasil também, e isso afeta a nossa região, mas também nós temos um dever de casa a fazer na região, que são essas ações regionais envolvendo o setor público, o setor produtivo e instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Acho que aqui nós podemos dar uma resposta em âmbito regional. Legal. E essa questão da inovação ela é fundamental, e nesse ponto a academia tem um papel preponderante, tem que ser colocada aí na discussão. Eu lembro de vários debates ainda na antiga Agência de Desenvolvimento Econômico, né, criada lá no consórcio, quando ela tinha um papel mais decisivo. Eu vejo várias discussões, já se falou muito da indústria 4.0, já está se falando na 5.0. Nesse momento, vamos estar tendo debate sobre isso. Aquele emprego que a gente tinha na indústria automobilística na década de 70, na década de 80, isso a gente pode esquecer. Mas a gente tem uma possibilidade de formar essas pessoas, formar os estudantes para esse trabalho da tecnologia, para esse trabalho da inovação. Acho que esse é o caminho, né, professor? Porque não dá mais para a gente pensar naquele sistema antigo, né?
Esse é o caminho, Joaquim, é fazer um sistema na região que articule o que nós temos de tradição. Nós temos importantes centros de reflexão e desenvolvimento aqui, universidades do porte da própria universidade que a gente ministra aula, a USCS, a UFABC, a FEI, a Mauá de Tecnologia, a Unifesp. Veja, temos um sistema S de grande capilaridade, praticamente presente em todos os nossos municípios. Nós temos um setor produtivo ainda importante. O que para mim é fundamental? Que a gente consiga ter uma agenda de trabalho comum em projetos estratégicos e articule o sistema produtivo, a gestão pública e a universidade em torno deles. Isso vai fazer com que surjam encomendas para as empresas da região. Isso vai fazer com que algumas empresas novas surjam, por exemplo, startups. Podem estar conectadas nesse sistema de inovação, apoiando a modernização daquilo que é tradicional. Por exemplo, uma Volkswagen, uma grande empresa de pneus, uma grande empresa de produtos de higiene, de alimentação, que nós temos aqui, só que agora conectada com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Se você perguntasse para mim, Jefferson, você tem poucas fichas para investir no ABC, qual é o futuro? Eu te digo que é juntar a tradição e a força que nós temos, ainda que ela esteja debilitada, que é o nosso setor industrial, mas com estas áreas que tenham tecnologia, pesquisa, inovação e capacitação de pessoas, de forma a que a indústria esteja dentro dessas instituições, ditando rumos, ajudando a montar jovens talentos, estimulando formação de turmas, influenciando nas grades, e, ao mesmo tempo, o pesquisador, o estudante, estando dentro da indústria. Nós precisamos empolar mais essas duas áreas, elas estão estanques. Então, me parece que isso vai dar força e massa competitiva para a região do Grande ABC. E aí tem vários projetos que possibilitam isso, né? Tem vários projetos. Um deles é o Parque Tecnológico. Só que eu vejo a importância de um parque tecnológico em rede, tá? Isso aí depois a gente pode entrar por aí, mas eu vejo um sistema moderno, estimulando startups em áreas novas também, como a da economia digital. E até a experiência que a gente está tendo de uma maneira até forçada, né, em função dessa crise sanitária aí, sendo obrigado a ter essas videoconferências, a ter essas reuniões, esse formato de entrevista, isso leva para esse parque tecnológico em rede aí, porque acho que é por aí a coisa, né? Joaquim, você foi preciso, você captou. Veja, a gente não precisa pensar numa grande área, num parque tecnológico. O que nós precisamos? Estruturar de modo combinado, setor produtivo, gestão pública e universidades, uma espécie de associação, sem existência de terreno. A gente precisa estruturar uma associação e essa associação buscar ter encomendas, buscar trabalhar projetos estratégicos e repassar para a estrutura existente. Nós temos laboratórios na Mauá, laboratórios na FEI, nas universidades, nós temos dentro das empresas. Isso faz com que você consiga trazer pesquisa e desenvolvimento sem muitos gastos, com estruturas gigantescas. É por aí que eu vejo o caminho, tá? E eu chamo a atenção para a importância da gente estimular essa área de digital na nossa região, com empresas, muitas empresas sendo estimuladas aí na economia digital. Isso é muito importante. Não tenho a menor dúvida disso. E é interessante, é muito necessário você trazer esse tema para o debate no momento, porque a gente está começando um processo de discutir eleições municipais, né? Então tem gente que fala, não discute política, não, tem que discutir mesmo. E isso aí passa por um projeto de políticas públicas.
Quer dizer, todos aqueles que quiserem e pensarem na possibilidade de vir a disputar uma eleição, se colocar como líder na sua cidade ou na sua região, tem que ter na política pública um capítulo especial voltado para isso, que está vinculado principalmente à educação e à economia, né? Gostei muito dessa ideia de capítulo que você... porque dá um destaque a um fenômeno. A economia digital já representa 25% do comércio, dos negócios no mundo. As maiores empresas do mundo já não são mais as da área física, industrial, da mecânica, por exemplo, como as montadoras ou a Escunderó. Eu não estou dizendo que elas não são importantes. Estou dizendo apenas que, quando nós falamos também da indústria, estamos falando da conexão com as novas empresas da área de TI, as novas empresas da área de comunicação, como Facebook, Amazon, Apple e tantas outras. E isso significa que a gente tem que estimular, sim, um capítulo de políticas públicas para estimular que a gente tenha empresas e negócios vinculados à economia digital, seja na saúde, na arquitetura, na contabilidade, na administração, na comunicação, vinculadas à área digital, porque isso veio para ficar e vai se expandir, não tenho a menor dúvida. A gente vê aí em São Caetano, por exemplo, você falou de Facebook, Amazon, o Google participando diretamente no processo de educação, com um trabalho fantástico em São Caetano do Sul. Hoje, o Google está saindo em socorro às pequenas empresas de comunicação que perderam receita em função de ter reduzido bastante o anúncio comercial nesse período. O próprio Google está fazendo questão de investir nessas empresas e destinando fundo. Então, é por aí mesmo esse debate. Eu acho que a gente vai ter muito o que conversar e é importante, nesse período, que as pessoas fiquem atentas a isso e cobrem dos seus representantes, né? Exatamente. Legal. Professor, pode falar. Não, é só para mencionar que São Caetano, especificamente, que você mencionou, acaba de lançar, de aprovar uma lei municipal de inovação, que estimula a constituição de um fundo, que estimula a constituição de um conselho, que foi recém constituído, e a ideia é ter startups, todo um conjunto de sistema de empresas ligadas à inovação, essas áreas ligadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Maravilha. Eu ficaria aqui mais um tempão, porque esse papo está muito bom, mas a gente vai voltar a falar mais vezes. Infelizmente, o tempo de televisão é implacável, a gente tem que terminar. Eu deixo 1 minuto aí para as suas considerações finais. Se eu quiser colocar alguma coisa que eu não tenha perguntado, que o senhor julgue interessante, fica à disposição. Não, desejando que a gente saiba extrair da crise, essa crise talvez seja a maior das nossas gerações. Certamente, eu, você e todos que estão nos assistindo, nós vamos ver uma crise tão gigante como essa em nossas vidas. Então, que ela nos deixe alguns legados. E um dos legados é o incentivo a políticas de cooperação, políticas de aproximação entre os atores e instituições, até mais do que competição, porque a cooperação nos leva mais longe e a região precisa, nossa região precisa voltar a essas políticas de aproximação e cooperação. Então, um grande abraço a todos e sempre à disposição. Da mesma forma aqui. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Professor Jefferson José da Conceição, coordenador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USCS, conversou com você.